Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu me chamo Eduardo Mano. Esse daqui é o Anexo Católico da Paixão de Cristo. Estamos no episódio 9, onde nós vamos ver e aprofundar um pouco mais sobre a instituição da Eucaristia. Essa é a cena por volta do tempo ali de filme de 1h40, onde Cristo já está pregado na cruz. E o olhar de João liga a cena da crucificação com a cena da Santa Ceia, onde Cristo vai erguendo o pão e a cruz de Cristo vai sendo erguida na frente de João, onde Cristo vai erguer o cálice e João vai olhar o sangue sendo derramado na cruz, escorrendo pelos seus braços e sendo derramado. Nesse paralelo que Mel Gibson faz no filme A Paixão de Cristo, nós vamos voltar novamente para a Santa Ceia e olharmos essa instituição da Eucaristia que Cristo realiza ali e entender alguns aspectos importantes para a nossa fé, para não somente a interpretação do filme, mas sim para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, já que hoje celebramos todos os dias, com a graça de Deus, a Santa Missa e podemos participar desta Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de início, nós precisamos compreender o que é que Cristo faz ali. Tem 3 aspectos que ele realiza que ficam marcados na história. Ele toma o pão, pronuncia a oração de bênção e de agradecimento e parte esse pão. Os gestos de Jesus nesta Santa Ceia são marcados no Evangelho, marcados nos escritos de São Paulo, onde ele toma o pão, faz a oração de agradecimento e parte esse pão. Esses 3 passos que Cristo realiza é o que nós vamos adentrar um pouco mais aqui. Porque se eles são marcados de uma certa forma, que são registrados também por São Paulo, lá na sua carta do 1 Coríntios, capítulo 11, há um aspecto necessário nesse ato de Cristo. A gente vai ver mais à frente, quando ele pede, fazer isto em memória de mim. Mas, de início, vamos entender um pouquinho o termo Eucaristia. A Eucaristia é dar graças, é fazer esse ato de agradecimento. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 4 e 5, vai dizer: tudo que Deus criou é bom, e nada é desprezível, se tomado com ação de graças, com a Eucaristia, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, se é santificado pela palavra de Deus e pela oração, Cristo, naquela ação de graças, ele santifica aquele pão. Ele faz com que aquele mero pedaço aparente de trigo se torne algo santo, santificado pela palavra de Deus. Cristo sendo o Verbo encarnado, a palavra de Deus que se fez carne, ao pronunciar as palavras para aquele pão, faz com que se torne, então, algo santo. É interessante observar que Deus se utiliza de itens não meramente extraordinários, ao qual nós não temos acesso, mas ele quer se utilizar de criações que têm o aspecto humano, que passa pelo aspecto humano, para torná-lo divino. O pão, ele precisa passar por um processo através do homem para se tornar aquilo que Cristo quer utilizar para que seja sua carne. O vinho, ele precisa passar por um processo através do homem para que possa se tornar aquilo que Cristo quer utilizar para que se torne o sangue. Então, toda ação que Cristo realiza ali na Santa Ceia, ele se utiliza de aspectos humanos, mas faz dele divino. O pão e o vinho, que se tornarão corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ato de partir o pão, quando Cristo toma o pão e parte entre eles, ele está ali partindo de si mesmo para os outros. Esse partir do pão agora é a doação que Cristo faz por todos aqueles que estão presentes. E não somente por aqueles presentes, mas a partir dali ele já faz o ato daquele que se doa inteiramente por todos que nele crerem, que forem até ele. Lá na passagem de João, capítulo 10, versículo 18, vai dizer: ninguém me tira a vida, sou eu que a dou livremente. Então, o dar de Cristo, da vida, ele dá livremente. E esse dar da vida dele, ele dá da forma que ele acha melhor. Deus poderia muito bem, de uma forma muito mais simples, ter remido o mundo, ter remido todos nós, através de um sorriso do menino Jesus, através apenas do seu nascimento. Qualquer ato do menino Jesus já seria suficiente pelo caráter que ele tem divino em si.
mas ele queria que fosse até a morte e morte de cruz. E nesse percurso, ele fala com Cristo, né? Cristo obedece a Deus Pai e demonstra essa obediência dizendo que dá a sua vida livremente por amor ao Pai, por obediência ao Deus Pai. E esse dar a vida de Cristo se dá também no pão. E mais à frente, em João capítulo 10, versículo 18, vai dizer: tem o poder de dar a vida e o poder de retomá-la. Se Cristo consegue dar essa vida, ele também consegue retomá-la. O ato de Cristo de poder dar e retomá-la em vários aspectos faz com que ele não somente dê em um momento, naquele momento da Santa Ceia. Não. Esse momento da Santa Ceia, ele está prefigurando tudo aquilo que ele fará na cruz. O doar a vida de Cristo no pão será o doar de Cristo na cruz. Aqui de uma forma incruenta que a igreja ensina, né? A palavra incruenta, para dizer que não tem derramamento de sangue através da Eucaristia, mas que já anuncia aquilo que será feito na cruz. Esse desejo, essa vontade de Cristo de doar-se no corpo, no sangue, através do pão e do vinho, é um doar da sua vida por inteiro. Não é uma parte que ele dá ali, é por inteiro. É tanto a sua paixão, quanto a sua morte, como a sua ressurreição. Porque lá em João capítulo 6, ele vai dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Não é um alimento pontual para aquele momento da sua vida terrena, não. Já tem acesso à vida eterna. Como é que a gente tem acesso à vida eterna? Se não pela ressurreição de Cristo, pela vitória de Cristo na morte. Então, se Cristo vence a morte e ele hoje já dá o pão àqueles homens, dizendo que ali é a sua vida doada por ele mesmo, ali já está a ressurreição. Mas em seguida, nesse João capítulo 6, vai dizer: e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Para quem é mais familiar com a Bíblia, vai ver que nesse capítulo 6 de João, após dizer essas palavras, uma multidão deixa-o de seguir, porque são palavras duras demais. É nesta passagem também que ele se volta para os seus e pergunta: e vós também não quereis ir com eles? E São Pedro vai responder: a quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. A palavra de Cristo já tem vida eterna. Então, se a palavra de Cristo concede essa vida eterna a um pão e um cálice, é nesse cálice e é nesse pão que nós alcançamos também a vida eterna. Verdadeiramente. É a palavra que Cristo se utiliza em João capítulo 6 sobre comer o seu corpo, beber do seu sangue. É verdadeiramente seu corpo e seu sangue que é necessário ser alimento para nós alcançarmos a vida eterna. E logo em seguida, após falar sobre o pão, ele vai para o cálice. No cálice nós temos uma profundidade um pouco mais forte, porque ela faz uma referência ao Antigo Testamento, a Moisés. Quando nós ouvimos ali o sacerdote proferir as palavras da oração eucarística, e ele diz: é o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado por vós. Se é uma nova aliança, é porque havia uma velha. Se é uma eterna aliança, é porque aquela velha, ela encerrou, ela acabou em um certo momento. Lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 8, vai dizer: Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. O que é que está acontecendo aqui? Moisés, com a aspersão do sangue sobre o povo e sobre o altar, que é Deus, ele faz a aliança entre a promessa de Deus e o comprometimento do povo de que vai cumprir com aquilo que Deus falou. Porque, como vai dizer lá no Êxodo, capítulo 24, versículo 7, tomou o livro da aliança e o leu ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Essa é a aliança entre a promessa de Deus e a obediência do povo, que se quebra, como a gente muito bem conhece. Logo em seguida, vai ter aquela adoração ao bezerro de ouro, e aí o povo começa a padecer, a enfraquecer e falhar nessa obediência. Nessas falhas do povo, o que é que acontece? Eles são exilados na Babilônia posteriormente, o templo de Jerusalém é destruído, num aparente abandono de Deus. Deus se afastando, mas na verdade é o povo que se afastou tanto e tanto da presença de Deus, que agora eles vivem exilados e vivem sem um local para adorar a Deus. Nessa situação, surge então uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus sobre uma nova aliança. Lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31, vai dizer: dias virão, oráculo do Senhor,
ou seja, é a voz de Deus que está falando, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Mais à frente, versículo 33 vai dizer, eis a aliança que, então, farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei. Eu a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Ou seja, a nova aliança, ela deve ser baseada em alguém que seja irrevogável, que ele não consiga desobedecer. Alguém que seja firme e constante, algo que nós não somos capazes de ser. Era necessário que alguém que tivesse uma capacidade de obediência até a morte, e morte de cruz, para poder selar essa nova aliança com Deus Pai. É por isso que Deus envia o seu Filho, porque nós não fomos capazes de permanecer, nós não somos capazes de permanecer nessa aliança antiga, acreditando que apenas a nossa palavra de não, me comprometo. Quantas e quantas vezes, todos os dias, aqui a gente realiza uma oração se comprometendo com Deus. Não, hoje eu prometo, vou me esforçar ao máximo, mas sem a graça dele, sem um ato dele por nós, nós não somos capazes, só por nós mesmos. É por isso que ele envia Cristo. É por isso que o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por nós, é por isso que o sangue ofertado por Cristo, nosso Senhor, naquele vinho ali, ele tem uma importância mais profunda ainda do que o pão. Porque o sangue da antiga aliança, ele havia sido descumprido pelo povo. Esse sangue da nova e eterna aliança, ele seria cumprido até a cruz. Ele seria derramado. E dessa forma, assim, seria retomada aquela aliança com Deus, onde nós voltaríamos a ter acesso à eternidade. Por isso que as palavras de Cristo na Santa Ceia, elas têm uma profundidade que ultrapassam o tempo. Por isso que chegam até nós nos dias de hoje. Porque é um sangue da nova e eterna aliança. Ela não se findou ali. Ela não para na Santa Ceia, onde tem que ser repetido ali aquelas palavras de qualquer forma. Não. Ela precisa ser eternizada. A forma de eternizar isso é fazermos um memorial da paixão. O memorial é trazer para a atualidade a vivência daquela experiência. E a vivência daquilo só se dá tendo o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, para cumprirmos João capítulo 6. Quem come e bebe verdadeiramente tem acesso à vida eterna. E logo em seguida, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, fazer isto em memória de mim. O que a gente precisa entender é que a última ceia, ela deriva dessa cultura judaica. Ela tem, né, o aspecto cultural ali, da ceia que era feita já na Páscoa. E o que Cristo coloca como novidade são esses aspectos que a gente falou aqui. Tomar o pão, partir ele, dar graças. Todos esses atos de Cristo é o novo. Então, se ele pede que faça isto em memória de mim, é uma atualização daquela festa que já existia. Ou seja, não é para a gente pegar os ensinamentos judaicos sobre a ceia e repeti-los e realizá-los. Não é mais para nós pegarmos e colocar um pouco de suco em um copo de plástico e bebê-lo de qualquer forma e descartá-lo aquele copo como se fosse apenas um exemplo, uma lembrança, como se fôssemos uma prática até rasa, superficial daquilo que foi feito. Uma peça de teatro. O convite de Cristo é para que vivenciemos verdadeiramente o seu corpo, o seu sangue. A imagem do filme de Mel Gibson, ele traz isso para nós. Não que nós devemos basear nossa fé agora em um filme. Eu acabei de falar que uma peça de teatro acaba sendo feita através de uma ceia qualquer, que a gente pode fazer na nossa casa, que os judeus, propriamente dito, fazem nas suas casas até os dias de hoje. Nós podemos realizar em qualquer lugar. Pegar um pouco de suco, pegar um pão, um pedaço de pão e dizermos aqui estamos fazendo. Né? As crianças fazem isso na escola, nessa época de Páscoa, para lembrar e ver e mostrar o exemplo e como foi que aconteceu, todos esses ensinamentos. Mas era necessário perpetuar isso. Se Cristo realizou e pede, fazei isto em memória de mim. Se Cristo fala, isto é o meu corpo. Se ele tem essas palavras de que isto que está na minha mão, não é aquilo, não é esse, isto é a proximidade que faz parte do corpo dele. Para nós podermos vivenciar essa experiência somente mediante aquele aos quais ele escolheu.
Se ele escolheu aqueles 12 para estar ali, ele faz uma ordenação deles. Eles que têm o dever de fazer isto em memória dele. São eles que nos trazem até os dias de hoje, a cada sacerdote, aquelas mãos ungidas que podem olhar para aquele pedaço de pão e dizer, isto é o meu corpo. Que podem olhar para aquele cálice com um pouco de vinho e dizer, isto é o meu sangue. Essa é a linha que não pode ser quebrada. Porque veja, é a nova e eterna aliança que Deus prometeu lá em Jeremias. Essa aliança ela não pode ser uma lembrança nossa, uma recordação que está num livro escrito e dissemos, não, realmente aconteceu e foi firmada. Não, repita essa oração, repita isso, faça isso em minha memória. Traga essa lembrança para a realidade. Faça com que isso seja verdadeiro. O desejo de Cristo pela Santa Ceia era que pudéssemos participar do Calvário sem precisar feri-lo novamente. Nós na Santa Ceia, nós na Santa Missa, nós participamos do Calvário de Cristo, já que ele antecipou o Calvário na Santa Ceia, ele hoje nos concede a graça de participarmos do Calvário também através da Santa Missa. Se a Santa Ceia foi o que ele deixou para que pudéssemos repetir, imagine se na cruz Jesus dissesse fazer isto em memória de mim. Não seria possível. A necessidade que se faz da Santa Ceia é uma necessidade para nós. E quando eu digo para nós, é para a nossa fé. Quem mais vai sentir falta da Eucaristia somos nós. Cristo vai continuar sendo Cristo. A Eucaristia vai continuar sendo corpo, sangue, alma e divindade. Nós é que precisamos disso. Eu dou a minha vida e dou livremente. Eu dou da maneira que eu quero. A minha vida está aqui nesse pão. A minha vida está aqui nesse cálice. Porque eu dou livremente. Eu escolho como eu quero dar. Não é você que tem que definir como é que ele dá a vida dele. Se Cristo preparou tudo isso para a Santa Ceia, era para que pudéssemos vivê-la cada dia da nossa vida. Com a graça de Deus, a igreja permanece realizando este sacrifício incruento, sem o derramamento do sangue, mas que nos faz voltar e vivermos, assim como João, o olhar voltado para aquele pão é o olhar voltado para a cruz. O olhar voltado para aquele cálice é o olhar voltado para a cruz, que reconhece meu Senhor e meu Deus. As palavras proferidas, que nós vamos aprofundar mais na frente, por São Tomé, quando vê as chagas do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que ele olha e diz, meu Senhor e meu Deus. São as mesmas palavras que nós falamos, que a igreja nos ensina a proferir, quando o padre ergue o cálice, ergue o pão, nós olhamos para ele e dizemos, meu Senhor e meu Deus. As escamas caem e o olhar ultrapassa aquele pão, ultrapassa aquele cálice e alcança o Cristo. Essa era a formação de hoje. Nós vamos dar finalmente início aos atos da crucificação em si. Era necessário ter esse ponto da Santa Ceia, por mais curto que fosse a cena, né, de João ali, ele é um breve olhar, mas quando você for olhar agora o filme, você vai ver um aspecto diferente nesse olhar de João, onde faz com uma maestria, né, o olhar de João reconhecendo na cruz aquele que ele viu na Santa Ceia, que ele chega a tomar um espanto diante da cruz sendo erguida, diante do sangue sendo derramado. Nós também devemos agora converter o olhar da outra forma, né, no sentido contrário. Olhar para a Santa Ceia, olhar para a Santa Missa, para o pão e para o vinho e enxergar a cruz, enxergar o Cristo crucificado, que se deu livremente. E, através dessa carne, desse corpo, desse sangue, dessa alma e dessa divindade, nós temos acesso à vida eterna. Este é o Nexo Católico da Paixão de Cristo. Que Deus abençoe você e reze por mim.